Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC. Eu sou o Fernando. James Gunn se pronunciou depois de ter saído essa notícia do Deadline. Ele falou umas paradas assim meio... nas entrelinhas, talvez. Não nas entrelinhas, mas uma parada assim não tão... clara. Vamos analisar o que ele falou. Ele fez um comentário sobre isso. Vamos conversar mais um pouco sobre o DCU, sobre esse lance de notícia de atriz no papel, de atriz sendo escalada pra teste, essas coisas todas que acontecem aí no mundo hollywoodiano, que a gente vive presenciando por conta da internet. Lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, de manhã às 6 da manhã e o entre às 7 às 8 da noite. A gente fala muito sobre a DC por aqui. Todo santo dia tem 2 vídeos, beleza? Bom, o James Gunn falou basicamente sobre tudo isso, né? Ele falou sobre desmentir algumas coisas, isso, aquilo. Na verdade, ele não falou muita coisa, mas eu vou ler aqui o que ele falou, então se liga só. É difícil desmascarar histórias falsas, que tem algum elemento de verdade. Ou tenho que apontar o que é falso e o que é verdade, e revelar um monte de coisas que não queria. Ou simplesmente digo que a coisa toda é falsa e me acusam de desonestidade no futuro, quando a única parte verdadeira for revelada. Enfim, há algumas dessas histórias recentemente. O James Gunn já tinha falado, né, que acaba saindo essas paradas na internet de tipo, qual é a atriz, qual o ator que tá fazendo o teste pra determinado personagem. Isso acaba saindo e ele não tem o controle disso. O DC Studios não tem o controle disso, a Warner Bros não tem o controle disso, vários estúdios não têm o controle disso. Os agentes dos atores e das atrizes soltam isso pros tabloides hollywoodianos e eles acabam noticiando isso. E é uma parada meio que tipo fora do controle dessa galera. Pelo que eu entendi da fala dele aqui, provavelmente não seja total verdade que sejam essas 3 atrizes. Pode ser que tenham outras e só saiu essas 3, ou pode ser que eles têm uma favorita e só falaram dessas 3, ou pode ser várias outras coisas. Portanto, um conselho que eu dou pra você, beleza, eu, por exemplo, falei, eu queria a Millie Alcock como Supergirl e tal. É uma escolha minha, só que qualquer uma que for escolhida, eu vou apoiar e eu provavelmente vou ficar com vontade de ver essa atriz sendo aí a Kara Zor-El nos cinemas, porque eu sou um fã e eu torço para o personagem primeiramente. Então, se você tá muito apegado com uma atriz, segura um pouco o hype, porque a gente não sabe qual dessas 3 aí que vai ser a Supergirl. Isso vai ser provavelmente definido agora em fevereiro, certo? Que eles vão provavelmente fechar o elenco do Superman Legacy, enfim. Pode ser que alguns desses dias aí saiam algumas notícias aí sobre o resto do elenco do filme. Lembrando que talvez tenham mais outros personagens do Authority, por enquanto a gente só tem a engenheira escalado. Então ele fala, né, que tipo, se ele desmentir, ele tá sendo desonesto e tal. Na verdade, tipo assim, se ele chega e fala, ó, isso é mentira, e aí acaba que uma dessas atrizes seja escolhida, a galera fala, mas você não falou que era mentira? Então, quando sai essas paradas e tem alguma verdade no meio, ele não pode desmentir tudo. Porque tem alguma coisa ali que realmente é aquilo mesmo, entendeu? Às vezes a matéria, não sei, a informação é passada de uma maneira meio equivocada, sai lá no tabloide hollywoodiano, no Deadline, na Variety, no Hollywood Reporter, e eles noticiam. E aí quando chega a notícia, o James Gunn olha e fala assim, isso, ele já falou inclusive, né, isso não é todo verdade, não é mesmo? Ele já falou isso algumas vezes, e aí a gente vê, né, algumas paradas assim e tal. E aí, tipo, eu lembro que no passado ele falou de uma notícia, por exemplo, essa notícia é mais ou menos verdade, essa nem tão verdade assim, e essa é totalmente mentira. Lembra que a gente falou numa parada dessa? A gente falou assim, pô, ele não se manifestou porque é verdade. Ele não pode falar, por exemplo, que é verdade, né? Então, se ele falar que é verdade, tipo, todo mundo vai falar, beleza, é uma dessas 3. E se ele não falar nada, a galera também vai falar que era verdade porque ele não falou nada. E se ele falar alguma coisa do jeito que ele falou, também vão falar que é verdade porque ele comentou uma coisa assim, assim, assim. Pode ser que uma dessas atrizes não esteja fazendo testes, né? Você pega a Melly Donnelly, por exemplo, soltaram uma coisa lá, algum fã da DC, acho que no lance da notícia, né? Ela foi lá e curtiu, depois ela tirou uma curtida. Isso no Twitter e tal. As 3 têm rede social, né? Não sei quão ativas elas são nas redes sociais, mas elas têm aí como ver, provavelmente, né? Algumas coisas, tipo movimento de fã na internet, enfim. A Supergirl, a Kara Zor-El, ela vai ser escalada, isso é meio que óbvio, né? E, tipo, a gente vai ver essa atriz sendo escalada e a gente vai ter a certeza mesmo se vai ser uma dessas 3. Que nem a própria matéria fala, né? Talvez essa parte da matéria seja mentira, inclusive. Tem essas 3, mas o estúdio pode contratar uma estrela, sei lá, um exemplo, tá? Um exemplo. Vamos supor que tem essas 3, eles pegam e falam assim, não, mas então a Supergirl vai ser a Margot Robbie, tá? Isso é só um exemplo pra vocês pegar aí. Então pode ser que aconteça isso. Tem as 3, que elas façam até teste, mas eles vão e escolhem uma atriz mais famosa. Então a Supergirl, ela vai ser escalada aí em breve, a gente vai ver essa escalação e o James Gunn fala isso, né? Então o James Gunn tá vivendo uma época muito caótica. Por quê? Não só ele, né? Nós, fãs da DC, enfim, porque tem o lance da expectativa, tem o lance de toda a construção do universo DC, do DCU no todo,
tem o lance da nossa ansiedade de querer ter um universo incrível com os personagens que a gente ama, mas tem todo esse lance de internet, tudo sai na internet hoje em dia. É aquilo que eu falei, né? Alguém me falou assim, não sei se foi no comentário no meu Instagram, falaram o seguinte: pô, mas isso acontece com a DC. Na verdade, não. Qualquer personagem ou filme famoso, franquia famosa, isso acontece. A diferença é que nós, fãs da DC, a gente fica muito, obcecado em querer saber quais são os próximos atores, as atrizes, quem é o diretor, se o roteiro do filme já foi escrito ou não. Todas essas paradas, principalmente agora do DCU, né? Que a gente tem a chance de ver um universo incrível, que eles podem fazer essa parada acontecer. Então quando sai isso, a gente já fica todo mundo. Aí tem pessoas que falam que vaza notícia que não acerta nada, tem alguns que acertam um e às vezes nem acertam todos. E aí vai acontecendo essas paradas todas, né? E aí o que acontece? Às vezes, um próprio jornalista hollywoodiano que tem acesso a Warner Bros, ou a Disney, ou a Paramount, enfim, ele vai lá, cria uma conta pequena no Twitter, sei lá, nem coloca a foto dele, cria um nome XY lá e começa a soltar notícia. Às vezes esse cara pode acertar, às vezes não. Sabe, tem muitas pessoas que têm contato com dentro desses estúdios aí, que tem esse lance de fonte, né? Porque essas pessoas que soltam a notícia ali nos tabloides hollywoodianos. Então o James Gunn fala isso com uma certa, meio que, eu senti uma certa decepção nesse texto, do tipo assim, putz, mano, eu não queria que isso acontecesse. Que nem eu falei pra vocês, né? A Supergirl, ela tá em Superman Legacy, muito provavelmente, e não vou confirmar 100% aqui, porque eu não li o roteiro, eu não vou ser leviano a esse ponto, certo? Mas ela bem provável esteja nesse filme, e é uma coisa que eu falei aqui já pra vocês, e eu não queria ver ela numa cena pós-crédito. Por quê? Porque senão o filme ia se tornar previsível pra mim, certo? Lembra quando vazou o Coringa em The Batman? Que a galera falou, o Coringa tá no final e tal. Na verdade isso foi um spoiler, né? Que soltaram na internet, algum desgraçado soltou. Mas o lance aqui da Supergirl, pra mim tem uma alternativa que o James Gunn poderia fazer, que é o seguinte: já que todo mundo já sabe que ela deva provavelmente estar em Superman Legacy, pega e faz de uma maneira que não seja uma cena pós-crédito. Minha opinião, tá? Por que eu não quero uma cena pós-crédito? Você tá se assemelhando com o MCU. Isso aí pra mim é muito ruim. Por que isso é muito ruim? A DC não é um MCU. Tipo, a DC, ela tem que ser outra parada. E o próprio James Gunn fala que vai ser especial, que os roteiristas, os diretores vão ter liberdade, enfim. Então ele tem que provar isso. Ele tem que mostrar isso no decorrer aí dos projetos e mostrar que eles não vão seguir essa fórmula do MCU. Quando eu digo fórmula, não é nem questão de fazer o filme. É tipo assim, beleza. O que vai fazer esse filme ligar naquele filme? Uma cena pós-crédito. Então imagina só uma situação que eu já falei aqui pra vocês também. O filme nem é tão bom assim. O filme não é tão bom. Por exemplo, você faz um filme ali, sei lá, que é divisivo. As pessoas gostam, outras odeiam. E aí as pessoas vão no cinema e vão falar assim, mas você tem que ver a cena pós-crédito. Eu acho isso uma parada que é muito absurda. A pessoa ir no cinema por conta de cena pós-crédito. Isso daí aconteceu no MCU. Eu achava patético. Em termos mercadológicos, os caras lá do MCU é maravilhoso, porque as pessoas estão assistindo os filmes deles. Mesmo se o filme for ruim, se o filme for uma merda, as pessoas vão pegar e falar, não, mas eu tenho que ir pra ver a cena pós-crédito. Cara, isso não pode acontecer com o DCU, tá ligado? Fora que assim, cena pós-crédito, na minha opinião, não foi o MCU que criou isso, mas é uma marca deles. Eles popularizaram muito isso, né? A cena pós-crédito. Então deixa pra eles fazer. Então se você for fazer o Superman Legacy, esperar 10 minutos de crédito do filme e ter uma cena pós-crédito mostrando a cara Zor-El lá no pedaço de cripto flutuante, eu vou ficar meio broxado, assim. Por mais que o filme seja incrível e tal, eu vou falar, pô, mas eu não queria ver isso assim, sabe? Acaba o filme, você coloca lá, pum, tipo, final, tá ligado? Direção, James Gunn, sei lá, tem muito filme que acaba assim. Aí você dá um fade out e mostra a última cena, que você quer reconectar com o universo. Você não precisa esperar o crédito inteiro aparecer e tal. As pessoas não querem ver o crédito do filme, certo? Ninguém viu o crédito do filme. Então mês que vem a gente vai ver provavelmente a escalação da Supergirl, vai sair outras notícias, vão sair outras coisas, mas provavelmente sejam essas 3 atrizes mesmo. E eu gosto que tem, tipo, 3 opções interessantes, certo? Mesmo a Meg Donnelly não sendo tão, assim, aclamada igual as outras duas, né? Porque o Coda, se eu não me engano, ganhou o Oscar de melhor filme, algo do tipo, não sei, eu sou meio por fora de premiação, não me interesso tanto em premiações. E a Millie Alcock que tá no House of the Dragon, que é uma série também bem premiada e tal, e é tipo uma marca hoje, né? E assim, é um universo onde tem muitos fãs, né? Que é o universo do Game of Thrones, e ela conseguiu carregar ali toda a parte da temporada que ela foi protagonista. Então acho que em termos de nome de atriz são opções excelentes, e o James Gunn falar isso assim foi tipo o que ele conseguiu dizer depois da notícia que foi publicada no Deadline. Ele não conseguiu falar nada além disso, né? Esse furo de reportagem do Deadline, acho que dá pra falar furo de reportagem, então ele não conseguiu chegar lá e falar, mentira,
talvez estejam as 3 ali, talvez só 2, certo? Então ele não pode chegar e falar assim, então, não são essas 3, são só 2. E ele também é meio que antiético ele falar assim, ó, não é essa atriz, é só aquela ali, entendeu? Se fosse o caso. Então ele meio que não pode falar. Então esse foi o texto que ele fez, né, de acordo com o tanto de caractere que ele pode postar ali, que ele conseguiu fazer de acordo com essa notícia. Ele deve ter ficado meio decepcionado que a notícia tenha saído, porque provavelmente isso seria uma surpresa em Superman Legacy. Então olha só a época de merda que a gente tá vivendo. Se você achou que você ia ver a Supergirl e ia ter uma surpresa em Superman Legacy, você já não vai ter mais, né? Então isso já estragou, na minha opinião, já estragou muito a experiência de ver a Supergirl no cinema. Não digo que, tipo, eu não quero ver ela, não digo que eu não tenho mais hype pro filme, não é nada disso, mas estragou a experiência de ter a surpresa de vê-la. Por exemplo, tudo hoje sai na internet, tudo vaza, tudo acontece um monte de coisa. Então, se a gente tivesse ido no cinema sem saber de nada e ela aparecesse ali, ia ser muito diferente. Eu acho que os estúdios precisam criar estratégias, né, de como essas paradas não podem sair na mídia. Sei lá, velho, negociar com a gente, algo, não sei o que eles podem fazer. Mas deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, o que você achou dessa frase do James Gunn, o que você achou aí desse lance aí, dessa notícia, porque provavelmente isso aí foi um grande spoiler do filme. A Supergirl não deve estar na narrativa, ela, inclusive eles falam que ela vai fazer uma aparição, talvez essa parte da notícia possa ser mentira também, não deve ser de todo verdade essa matéria. Mas vamos ficar de olho aqui, vai ter informações aqui todos os dias pra vocês, beleza? Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião. Se você já falou a sua preferida, a sua atriz preferida, se não falou, fala aí nos comentários. Tamo junto, até a próxima.